Oi, boa tarde. Oi, Nadine. Eu entrei. Oi, boa tarde. Agora nós estamos aqui em definitivo. Vamos começar o nosso bate-papo com a Adriana. Oi, Henrique. Bom, já vamos começando. Deixa eu me apresentar um pouco. Eu sou a Juliana, sou do Percurso aqui de Manaus, que é um grupo de estudo e formação em psicanálise e que hoje está com as atividades 100% online, né? Já aproveitando para dizer para vocês, sigam as nossas mídias sociais. Nós estamos com algumas novidades importantes. Nós vamos ter o nosso primeiro curso online, que vai começar agora em julho. E a gente vai estar contando com a Luísa Moura, com o Sérgio Gomes e com o nosso querido Henrique, onde eles vão apresentar os teóricos das relações objetais, alguns teóricos, que é o Ferenc, o Balint e o Winnicott, né? Então, assim, não percam, vai ser imperdível. Na verdade, essa pandemia, ela nos trouxe algo imperdível, que a gente não pode perder a nossa vida, né? Então, precisamos sobreviver. E cuidando, na tentativa de cuidar disso, a gente descobriu, eu literalmente descobri esses espaços potenciais, como a Alessandra falou, essas lives curativas e vários outros espaços que estamos fazendo uso. Então agora vamos incluir na conversa a grande Adriana, que dispensa apresentações, mas vamos chamá-la para começar a bater o papo. Vamos ver aqui. Vamos aguardando, ela está entrando. Oi, tia Maiara. Oi, Gels. Tudo bem? Que bom encontrar vocês por aqui. Saudade dos nossos encontros no percurso, mas é bom encontrar vocês por aqui. Cadê a Adriana? Deixa eu ver, cadê a Adriana? Peraí. Adriana. Cadê a Adriana? Aqui. Vamos ver. Vamos ver se ela consegue agora entrar. Oi, Adriana, você tá aqui e a gente não tá conseguindo te chamar, né? Mas vamos tentar mais uma vez. A Deia tá aqui para ajudar a gente em tudo que for necessário. Vamos lá. Aqui. A Adriana. Oi, Suzy. Tudo bem? Oi, Tudo bom, e você? Finalmente. Que Problemas bom. com a internet que ainda existem, né, querida? Exatamente. Mas que bom que ela também nos permite estar juntos, né, Juliana? Exatamente. Que bom estar aqui contigo. Eu já estava chamando você, a grande Adriana, e assim, eu não tinha como chamar diferente. Eu queria já começar agradecendo, porque tanto você quanto a Denise Souza e o nosso querido Henrique, vocês têm ajudado o percurso, têm caminhado junto, mais do que isso, têm dado a mão e caminhado junto. Tem estado com a gente com muito amor, com muito carinho, muita dedicação e principalmente com conteúdos tão transformadores para cada um de nós e para a nossa formação. Então, Adriana, desde já, muito obrigada. Não seria diferente, a gente tinha que escolher esse tema, né? Os vínculos à distância, o vínculo à distância. Afinal de contas, não é difícil da gente pensar nesse tema. Nós já estávamos vivendo um pouco assim, norte e sul.
uma distância já, Exatamente. mas mantínhamos essa distância. Mas ultimamente a gente só vive assim, né? A gente só vive nessa Verdade, situação. Adriana, verdade. obrigada. E vamos lá, a palavra é sua. Obrigada, Juliana. Obrigada aos colegas que estão nos assistindo. Obrigada por mais essa oportunidade e pela possibilidade da gente estar junto. A gente vivia distante, mas com a possibilidade de pegar um avião e estar sempre aí quando Isso, pudesse, vocês aqui. Então, isso. alguma coisa nos trouxe, né, as dificuldades dessa pandemia que a gente está vivendo, né? Sim. Eu queria começar dizendo algo que me surpreendeu muito. Eu tive esses dados há poucos dias, né? Quais são as nossas dificuldades para a gente refletir nesta pandemia, né? Sim. Um dado levantado é que em março de 2020, 2,6 bilhões de pessoas entraram em quarentena no mundo. Isso é Nossa, equivalente a 1/3 da população mundial. Né? sim. Às vezes a gente não se dá conta da grandeza que está sendo esse momento, né, para o mundo, Uhum. tá? Em junho, agora no mês de junho, ao fim da a primeira quinzena, 1/3 da população mundial já estava contaminada, tá? Isso quer dizer 9 milhões de pessoas, tá? E a Covid-19 já havia matado 470 mil pessoas no mundo, né? Então, assim, é uma perda terrível, além da distância, nós estamos falando aqui com saúde, nós não temos vivido de próximo perdas terríveis, como muitos estão sofrendo, né? Mas, na verdade, é uma perda terrível de todos os vínculos estabelecidos nossos, né? O que a gente tem é muito pouco comparado ao que a gente tinha, Sim. né? Sim. Né? Claro que, às vezes, contatos com família, a gente já fazia, eu, por exemplo, tenho familiares distantes, que eu amo muito, filhos, irmã, então, sobrinhas, então a gente já usava muito esse recurso para se ver, era uma forminha mais gostosa de estar perto, né? Mas, na verdade, nós nunca tínhamos trabalhado tanto, É, né? isso ganha uma proporção Quando a imensa. gente queria palestrar ou dar uma aula, a gente pegava um avião e ia. Quando queria dar um mini curso, a gente pegava um avião e ia, se divertia um monte, era uma delícia, bem recebidos, afofados. Isso parou, né, na vida da gente. Então, assim, o que acontece conosco, o que acontece com nossos vínculos, ainda que estejamos sendo bem criativos e estejamos nos proporcionando todas as oportunidades possíveis de estarmos juntos, assim, via online, mas ainda, vamos dizer assim, uma sensação de perda, de impotência, de dor, né, de proibido, né, de impedido, nos assola muito, né? Também eu tive uma informação que cientistas da saúde mental estão cuidando de ver por pesquisa, não tanto coisas governamentais como OMS, Organização Mundial da Saúde, né? Não. Eles estão muito perdidos contra a parte do peso psíquico que esse momento está tendo na população, nas pessoas envolvidas, né? Então, assim, porque, na verdade, nenhuma das guerras mundiais que já se viveu atingiu tantos países ao mesmo tempo, e tantas pessoas, né, tantas populações de cada país, né? Então, esses cientistas mundiais, alguns técnicos de saúde mental, têm alertado, né, que essa quarentena que nos está imposta e que já fecha 100 e tantos dias, né, ela é um dos maiores experimentos psicológicos da história. O que está nos acontecendo e o que vai nos acontecer. Como nós sairemos dessa? Os que saírem, os que tiverem a sorte de sair, né? Porque assim, né, Então, é uma discussão que talvez seja para além também do teórico, né? Primeiro a gente precisa entender como é que nós ficamos, se trata de como nós ficamos, como ficaram os nossos vínculos, porque a gente já iniciou essa quarentena perdendo bastante sim, coisas, pessoas. Aí a gente se deu conta
que a gente precisava confiar para além de tudo isso e ainda não sabemos como vamos sair, que é isso que você está colocando, né? É, exatamente. Nós não temos um modelo anterior ocorrido no mundo com essa intensidade e, portanto, nós não sabemos como o que vai acontecer, como as pessoas vão responder a esse tipo de vivência, né? É uma coisa horrível, né? Somado a isso, nós estamos parecendo que na fase das 10 pragas do Egito, né? É gafanhoto, é cataclisma, o que houve agora, ciclone, né, bomba, né? Quer dizer, tá terrível. Esse ano tem sido de um surpreendente, impossível de nós pensarmos na possibilidade de estar se vivendo tudo isso, né? Doenças, por exemplo, no Egito, morria a morte das pessoas, era aos primogênitos, né? Nas pragas do Egito. Aqui começou sendo aos idosos, e hoje a gente entende que a qualquer pessoa que tenha comorbidade em qualquer idade, que tenha problemas respiratórios, que tenha obesidade, aquelas características que estão tão faladas, né? E que a gente escuta, e, enfim, né? Então, é o que eu estava dizendo, a gente não vê, em cima do que está acontecendo, uma real importância que é muito necessária à saúde mental da nossa população, tá? Eu tive acesso a uma pesquisa universitária de uma professora de saúde mental especializada em estresse e trauma na Bélgica, tá? Em que ela fez uma amostragem, só para a gente ter noção, com mais de 50 mil pessoas, ela e a sua equipe, tá? E observar, e eu acho importante nós salientarmos, eu acho que já nos demos conta de alguma coisa, mas eles levantaram alguns denominadores importantes das nossas modificações comportamentais nesse momento, tá? Para poder avaliar o nível emocional da população, tá? Então, na população-alvo, eles perceberam assim, quanto à aparência, o que eles dizem? Se há modificações no sentido de uma pessoa bem cuidada se transformar com descuido, começar a aparentar descuido, é um sinal que nós temos que ficar alertas, né? Quanto ao desempenho, a manutenção do desempenho, se a dificuldade de uma pandemia e do nosso isolamento fez com que a gente tentasse aumentar o grau de desempenho, vencer nossas barreiras, ou se nós baixamos o nível e abrimos mão de qualquer possibilidade. Isso também tem a ver com outra coisa que eles mediram, Juliana, que é o crescimento. Crescimento no sentido de desenvolvimento. Qual é meu nível de interesse e capacidade para assimilar novas informações? Para continuar crescendo, mesmo que eu não tenha mais os acessos, como a gente estava dizendo, a estar em congressos, que tudo, né, nossos encontros de único, todos caíram por terra, em nosso brasileiro, nosso gaúcho. Então, mesmo que a gente não tenha mais aquele acesso pessoal, amigo, olho, no toque, né, o nível de interesse e importância de assimilar informações que vai nos propiciar crescimento. Se nós ainda estamos vinculados com interesses de continuar crescendo. Todos esses são sintomas de saúde ou de início de uma patologia, né? Os sinais que nós temos, traços que nós temos que olhar nos nossos queridos, nos familiares, nos amigos e, claro, também nos nossos pacientes e nossos contatos, né? Como é que estão as emoções? Como está se lidando com as emoções? É outra coisa pesquisada. É muito importante que a gente tenha noção como é que está o nível de controle das pessoas ou de descontrole das suas emoções, né? Se a pessoa está muito emotiva, está muito assustada, aumentou a sua agressividade, como é que as emoções dessas pessoas estão aparecendo no seu comportamento do dia a dia, né? E depois, uma coisa também que é muito importante, que foi bastante abalada, a forma do nosso relacionamento ficou abalada, mas não o grau possível de proximidade. Eu sempre tenho dito que eu nunca senti tanta saudade, nunca coloquei em tudo que eu coloco, estou com saudade, saudade de vocês, muitas saudades, porque realmente eram coisas tão boas que só dá saudade,
né? A gente sente saudade. E o importante assim, é verbalizar isso, muitas vezes procurar aquele amigo que tu não sabe notícias há uma semana e perguntar como você está, estou com saudades, né? Bom, então, essa pesquisa salientou, e é um alerta para nós, que caso 2 desses denominadores que eu citei, aparência, desempenho, crescimento, emoções, e relacionamento, se 2 deles pararem de funcionar adequadamente e de certa forma abrupta, tá? É possível um diagnóstico de estresse tóxico. E me chamou muito a atenção, estresse tóxico, estão chamando. Nós estamos expostas à possibilidade de um estresse tóxico, nós estamos intoxicadas. Não é só o Covid que nos adoece, que tem sua toxicidade e pode nos tirar a saúde física. Mas nós temos também um estresse tóxico nesse momento, psíquico, tá? Em que nós temos que cuidar. Eu vejo uma coisa muito bonita, a maioria das instituições e profissionais liberaram canais gratuitos para atender. E como as pessoas têm procurado, eu falo com meus colegas e supervisionandos, e como eles têm sido buscados pela população. Ou seja, como a população acredita na possibilidade de um vínculo, mesmo que à distância, com o trabalho da psicoterapia, né? Então, assim, eles buscam, às vezes eles não nos buscam em situações que não sejam gratuitas, porque não tem condições de nos buscar em situações, né? Então, assim, o que eu penso? Se nós não prestarmos, Juliana, a atenção suficiente à saúde mental agora, né, poderá ocorrer uma falta de condição nesse estresse tóxico das pessoas, da capacidade de resiliência. E vocês sabem o que é a resiliência, né, que é a nossa capacidade de lidar com problemas, né, de encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar a adversidade. Que é o que nos tira do fundo do poço, né? O que nos impede até de ir para o fundo do poço, né? Então, nós temos que estar atentos para nos adaptar às mudanças, superar obstáculos, resistir às pressões das situações adversas e dos eventos traumáticos. A resiliência é que nos protege nesse momento, né? Para que a gente não entre num possível surto psicológico, emocional ou físico. Mas essa pesquisa demonstrou que a cada 3 pessoas, uma está estressada. E é bem óbvio, isso não me é surpresa. O problema é que elas poderão estar sofrendo já de um estresse tóxico, né? E poderá surgir depois da pandemia, como surgiu depois das guerras, muitas pessoas com estresse pós-traumático, né? Então, assim, nós 2, né, Juliana, trabalhamos muito com pacientes da infância, do início da vida e da etapa da adultez madura até o final da vida. Então, nós estamos nas bordas, né, do desenvolvimento humano. E eu queria saber de ti, como é que foi, porque eu sei as minhas dificuldades e de algumas colegas até que trabalham com infância, dos temores que passaram, de como é que iam, às vezes com crianças tão pequenas, dependeriam de espaço que a família desse em casa, de manejo do recurso né, online, enfim. Como é que foi para ti? Oi, Adriana. Falhou um pouquinho. A minha pergunta... Como é que foi para ti, na clínica infantil? Queria te ouvir. Não foi muito fácil, assim como não foi fácil também, para ninguém foi fácil, mas essa situação, havia também esse prazer da gente se ver, a gente está falando num vínculo primeiro de amizade, como era bom vocês pegarem um avião e chegar até aqui, a gente poder ter essa aula extremamente calorosa, dividindo conhecimento, transformando, comendo um pouquinho. Mas esse prazer de nos vermos, ele foi de fato interrompido de forma muito drástica. E nisso, essa distância, quando ela se estabeleceu, parece que ela quase ameaçou um pouco essa continuidade, de continuar a existir.
Então aí veio aquela coisa, como atender, o que fazer, como vai ficar esse vínculo, que história é essa, o primeiro momento, a primeira semana, como é que a gente está lidando. E a questão com a criança menor foi um desafio. Eu fiquei Eu pensando, será? imagino. Mas Eu será? imagino. E aí, Adriana, me veio uma palavra assim, outro dia eu até estava falando, eu me assustei, foi um susto. De repente, Para todos. uhum, uhum. Então, esse online ainda não fazia parte do meu cotidiano, eu ainda não tinha isso muito estruturado. Então, como pensar num cuidado através de uma tela? Isso me parecia À algo distância. À à distância. Como ficaria o distância, nosso vínculo à distância? vínculo à distância, né? Então, eu precisei primeiro me assegurar um pouco para me aventurar nessa situação desse vínculo à distância, nesse processo online. E à medida do que a gente foi fazendo, na medida do que a gente foi construindo junto, as crianças nos ajudaram muito, me ajudaram muito. Elas fizeram junto comigo muita coisa e a gente foi podendo estabelecer. Eu outro dia joguei Uno com a tela e perdi. Onde as cartas estavam comigo. Nossa, fiquei impressionada. Impressionada no sentido como tudo isso acontece, como de fato Claro. pode acontecer, apesar de todas essas nossas restrições, apesar de todos esses nossos medos. A Caterine falou alguma coisa na live dela com o Henrique, que, por sinal, já tem um nome lindo, que é Solidão que é do nosso encontro, a solidão, hora de acender as estrelas, né? A gente já imagina. Nossa, foi lindo, Henrique, só para constar, mas a Caterine falou alguma coisa que, conforme a gente foi vivendo essa situação, e aí a gente foi encontrando, aí já são um pouco palavras, nós fomos adquirindo mesmo uma capacidade da gente fazer desse ambiente virtual um ambiente que passou a ser acolhedor, um ambiente que passou a existir a transferência, a contra-transferência. Esse ambiente virtual que passou a ser tão seguro, ele quase chegou perto dessa possibilidade do holding mesmo, desse colo. A gente entendeu que a gente podia ir além. Isso foi realmente esticado e a gente chegou além de tudo isso. Por enquanto, acho que assim, essa distância, num primeiro momento, sempre que me perguntam, me vem essa palavra na cabeça. Susto. Ela vem um susto. Foi um susto. E agora? E meio parei e vamos ver. Acho que assim também foram com algumas outras colegas que eu tenho conversado. Algumas já tinham essa facilidade, esse trâmite. Então, o jogo online, a própria fala online já foi mais tranquilo. Mas, para mim, me veio muito essa questão do susto. De dizer, epa, pera, calma, como é que é isso? Como isso vai acontecer? Será que vai acontecer? Tinha uma pergunta, será? Vai haver psicoterapia? Vai se conseguir? Podemos dizer que vai haver, né? Era um será muito grande. E eu vou te dizer, Juliana, eu mesma, que já tinha atendimentos de psicoterapia online e tinha muitos supervisionando também de fora, que moravam longe, e também pacientes que faziam presencial normalmente, mas se viajavam e não queriam abrir mão. Eu tinha minhas experiências, mas eu não tinha todo o meu consultório. E tem mais, eram opções, eram combinações, eram tratativas. Não era a única saída, ou isso ou nada, porque nós ficamos nessa situação, né? E nós temos, eu acho assim, a ideia de que o atendimento presencial é a melhor forma de proximidade do analista, do psicoterapeuta com seu paciente, né? Nós tínhamos essa fantasia que a gente está sabendo, porque mesmo a gente atendendo online os pacientes mais distantes,
a gente era contratado, era acertado, não era uma bomba atômica que caiu em cima de nós e tinha que Uma ser, bomba né, atômica mesmo, né? uma Uma bomba bomba atômica atômica, deixou né? Porque nós não tivemos escolha, né? Era online ou nada, como eu já disse, né? Então, nós não podemos negar essa frustração que nos causou esse limite inesperado, né? E o temor de não ter suporte no manejo técnico suficientes, né, para atender. A oportunidade, né, Adriana? Saiu fora, foi arrancada, assim, saiu o corpo falando da criança, a gente trabalha o corpo o tempo todo, essa corporeidade estava junto, fazia parte do manejo. De repente, simplesmente arranca isso. Ficamos numa tela pequenininha, né? E aí apareceram outras imagens também, né? Também a gente começou a se dar conta do perto longe, a gente está longe geograficamente, mas mais perto do que a gente estava compreendendo, porque de fato, num primeiro momento, não havia muito essa compreensão. A gente só estava vendo acontecer tudo isso, né? Então, essa presença, essa constância. E aí, vamos embora. Tá. Eu, inclusive, tive casos, pacientes mais idosos do meu consultório, pessoas já na faixa dos 80 anos e tal, que de início não quiseram entrar online. Todos acreditavam que era só uma quarentena de 30 dias, 40 dias, que isso ia se resolver. Mas, posteriormente, foram se ajeitando com seus familiares e foram retornando online, né? Os supervisionandos também, de início, alguns ficaram muito assustados porque não sabiam o que ia ocorrer com a clínica deles. Então, até para não terem despesas, deram uma parada. E como os pacientes estão efetivos, estão vindo, estão se mantendo, eles começaram a retornar, inclusive, para a supervisão. Então, assim, foi uma bombinha grande, mas de pouco efeito, mais ruído que destruição, né? Mais ruído do que ser destrutiva, né? Mas houve essa quebra abrupta, né, no set habitual, né? E a pergunta era essa: vai inadequar o meu trabalho? Vai impossibilitar a transferência? Né? Porque, o que acontece também, né? Muitos dos nossos pacientes, em seus momentos muito, muito regressivos, eles não colocam em palavras. Sim. Eles não têm palavras para dizer o que aconteceu numa época que eles não tinham linguagem. Então, assim, a presença era algo que a gente via pelo corpo, pela tensão, pela respiração, pelo olhar, poucas coisas. E o silêncio, muitas vezes, com a presença constante ali, era uma forma de tratar. Nós sabemos isso através de Winnicott, né? O estar presente no momento extremamente regressivo. Eu não estou falando só do paciente com patologias regressivas. Eu estou falando que todos nós, em situação de análise terapêutica, temos momentos muito regressivos, em que os sentimentos vêm, os afetos vêm, mas as palavras não existiam. É representação de coisa, não tem representação palavra nesse momento. Sim. E ajudava, né? O estarmos perto, tu sentia o corpo se modificar, tu sentia o olhar, tu sentia o desvio do olhar, ou o pedido de ajuda através do olhar, né? Um certo tom de angústia. Eu acho que isso nós temos que ficar muito atentos, porque o que eu percebo, não sei se os outros percebem, é que não tem mais tanto tempo de silêncio. Porque eu acho que as pessoas estavam acostumadas a usar online para conversar. Então eu fico com questionamento, se está tudo bem, porque a transferência está andando, mas aonde anda aquele momento tão regressivo que não é posto em palavra, porque a transferência já é um momento muito mais elaborado do nosso paciente. A capacidade de transferir é algo que simplesmente necessita que se baixe a repressão do inconsciente. Sim. Né, e que venha a consciência. E é viável, possível de ser posto em palavras, atos, broncas que se dá, choro com contar de uma história, coisas que o paciente regressivo não fará, né? E com essa quebra do set, eu também descobri uma coisa.
o quanto que, e talvez até mais, o setting nos proteja do que é o próprio paciente. Sim, sim. Sabe? Eu fiquei tão, assim, surpresa, porque eu sempre achei que eu mantinha o meu setting estruturado para a proteção do trabalho terapêutico que ali existia. E como existia duas pessoas, eu sempre achava que ali, com a repetição, com a constância, com a estabilidade, isso faria muito bem ao meu paciente. Sim. Mas olha, fazia muito bem para nós. Exato, é verdade. Adriana... Foi a primeira descoberta, quando me deu essa encrenca, eu digo assim, mas todo o meu consultório assim, aí eu descobri, pô, o SET era importantíssimo para mim, eu estou totalmente, porque a teoria está aí, os anos de prática estão aí, mas o SET se foi, né? Sim, se foi. Ele se foi. O que tu ia falar? O que tu ia falar, querida? A gente está com 3 perguntas aqui que eu acho importante a gente dar uma olhadinha, vamos ver como é que a gente consegue falar sobre elas. A primeira é da Márcia Santoro. Ela pergunta assim: vocês acreditam que continuaremos a ter novos vínculos híbridos em atendimentos, aulas, palestras e etc? Isso parece importante. A gente outro dia estava pensando sobre isso, né? Os rumos que nós vamos ter para frente. Eu acho... Eu vou responder. É Márcia, né? Márcia. Oi, Márcia. Obrigada pela pergunta, muito interessante. Eu acho que nós não vamos perder esse recurso adquirido. Sim. Sim. Eu acho que será agora uma questão de irmos elaborando cada vez mais a técnica. Eu acho, como eu já vinha falando, de elaborar também, de raciocinarmos, ter uma norma no sentido de que paciente se adapta melhor ao recurso de uma terapia online, fará bom proveito quase tanto quanto no consultório, porque eu tenho visto em alguns pacientes, e tu deve estar vendo, né? É fantástico, a coisa rende. Fantástico. Mas pacientes que estão já em momento, já tem bom tempo de terapia, estão muito integrados. E o vínculo está muito consistente. Forte, muito, exato. Muito forte. Então, e aí eu acho assim, um paciente novo que nunca me viu, tem gente que está sendo procurada, principalmente o pessoal que está dando sessão gratuita, né, por terapia. Mas, enfim, eu fico em dúvida. Eu acho que tem coisas que a gente pode pensar, mas não pode prever, né? Não saberemos. Sim. Mas eu acho, Márcia, que não vamos perder. Isso é uma possibilidade, agora cada vez mais confortável. Há 20 anos, Márcia, eu tive uma paciente, um caso maravilhoso, uma violinista que foi contratada e foi para Lyon, foi para Paris. Uma jovem de 20 anos. E ela me disse, vamos continuar por Skype, não sei qual era mais o método naquela época, e eu me senti impossibilitada. E isso foi assim... Uma terapia linda, que eu chamo até hoje o caso das borboletas, uma coisa que andava maravilhosamente. Ela tinha o recurso por ser jovem, e eu, por ser mais velha, não tinha, e me neguei. Né? E eu acho que nunca... E claro que eu fui evoluindo e tal, aprendi a mexer bem com as coisas, mas a gente ainda tem dificuldades. Né? Outro dia eu estava assistindo uma live que caía, que não sei... Tem horas que a gente não interfere, né? Corta... Na internet nós estamos ralando. Exato. Mas, enfim, e uma coisa, qual é a outra pergunta? Então, temos esse recurso adquirido, né, Adriana? Isso acho que sim. Acho. Né? Acho que não vai ser mais assustador como já foi. Assim como também a clínica também dos adultos maduros também é um recurso que eles já estão adquirindo, não são só os jovens, como tu coloca nesse caso. Então, hoje não. Bom, até porque, assim, são tantos os terapeutas adultos maduros. Se nós podemos ser terapeutas, eles podem ser bons pacientes. Se nós podemos aprender, eles podem, se estão na linha do crescimento, querer aprender. Né? E se soltar mais. Isso eu estou dizendo para o bem mais idosos, porque nas faixas abaixo, com menos de 80 anos, eles manejam. Né? As pessoas já manejam. Sim. Vamos lá, Cíntia. A Cíntia, nossa colega aqui do percurso, a Cíntia... Amada, Cíntia. Cíntia, ela coloca assim,
É preciso explorar a palavra saudade e as possibilidades criativas de viver esse sentimento. A cara da Cíntia, esse comentário, né? Cíntia, Ela é uma amada, uma querida, uma pessoa que acolhe, que tem uma casa montada para o acolhimento, assim como o coração dela, né? Exato. Cíntia, é um prazer falar contigo. A Cíntia foi uma das nossas colegas que teve Covid, né? Sim. Passou, graças a Deus, bem. Eu fiquei preocupada quando soube, mas ela já estava melhorando. Fui poupada das notícias iniciais, que são as piores, né? Sim. De certa forma, fiquei sabendo depois, quando já estávamos bem tranquilos com relação à saúde. Então, assim, eu acho que a saudade fala também, sentir saudade, porque tem pacientes que me dizem assim, ó, tem uma senhora de 80 anos que diz assim, isso tem que terminar logo, porque eu quero voltar, porque senão eu vou enlouquecer. Que é uma manifestação da saúde dela, né? Exato. Se dá conta que tá insuportável. Né? Não é porque ela vai ficar louca, é porque ela fala da loucura. A gente sabe que mais louco é aquele que tá em estresse, tá à beira de situações enlouquecedoras e nem se dá conta que corre o risco, né? Sim, então, sim. Cíntia, realmente, a saudade é grande, inclusive de ti, Cíntia. Da tua casa deliciosa, da tua presença gostosa. É verdade. Beijo, Cíntia. Ainda bem que Beijo. estamos aqui nesse espaço. No nosso bate-papo, que é muito legal. Muito legal. A próxima será na sua casa, Cíntia. Vamos lá. O Henrique também falou algo importante. Olha só, Adriana. Ele diz assim, ufa! Também bem a cara do Henrique, né? Ufa! Ele tem descoberto isso mesmo. Que muito do desconforto é mais nosso mesmo. Ele, naquele momento onde você estava colocando todo esse desconforto... A importância do setting para mim. Exato. E da técnica, da elasticidade, de tudo, né? Que a gente ficou se questionando. Exatamente. E como que vai ficar, né? A Iane, e aí a gente ainda tem mais alguns comentários. Bom, mas tu disse que o Henrique falou algo importante, mas o Henrique sempre fala, né? O Henrique tem um dom de colocar os sentimentos em palavras, claro, né? Com fundamentos teóricos e, antes de tudo, humanos. Né? Encantador, encantador. Eu vejo nas lives cada vez mais, porque quando eu tô aí, eu dou mais aula do que eu ouço o Henrique. Sim, sim. Né? E agora, ó, outro ganho da pandemia, eu tenho podido ouvir o Henrique mais. Exato, né? A Alessandra também falou numa das lives sobre esses fenômenos curativos que a gente acabou experimentando, né? Nesse ouvir, nessa conversa, nesse entre que nos levou a tantas reflexões. A Alessandra também foi incrível, teria também muitas coisas para colocar, mas vamos lá que a Iane falou também uma coisa importante. Bom, Alessandra, um beijo. O Winnicott já falava do fenômeno curativo, sim, da capacidade que viria no nosso bom atendimento infantil, da gente introjetar cuidados e recursos que recebeu e de poder muitas vezes se cuidar em situações que não tivesse possibilidade maior de ser cuidado. Né? Bom, aí a Iane colocou assim, lidar com esse estresse tóxico, esse que você trouxe agora para a gente pensar, requer um recurso emocional que muitos nem sequer têm consciência de seus próprios recursos. Isso de fato, né, é um amadurecimento que a gente vai... Isso mesmo. É isso mesmo, Iane. Como nós começamos falando, eu e a Juliana, qual eram os nossos recursos? Né? Eu tinha até experiência, mas qual eram os nossos recursos? Ao mesmo tempo, qual era a nossa capacidade? Eu falei em resiliência e falei dos pacientes, né, da situação da população, da sua capacidade, que nós, como terapeutas, temos que estar atentos, mas nós também temos que ter, né, capacidade de resiliência, tivemos, né, e estamos tendo para nos organizarmos, para resolvermos as dificuldades, para sairmos. Mas, enfim, isso aí. Mas também vamos pensar, né? Eu estava outro dia revisando e pensei assim, pomba, mas Freud, não nos comparando a eles, mas tomando ele sempre como modelo. Porque Freud, Perese e Winnicott
tiveram vivências angustiantes também. Passaram por guerras, né? Passaram por atritos nas suas comunidades terapêuticas, né? O Freud foi rechaçado por Meiner e por seus colegas contemporâneos na psicanálise, sofreu horrores, essa distância, né? A Firenze, né? Firenze também, com a manutenção da teoria do trauma e com a elasticidade da técnica, fez ele se tornar um enfant terrible da psicanálise, né? Sendo acusado de doença mental, banido por anos da história e morreu na sua tristeza com isso. O próprio Winnicott, que viveu numa época menos selvagem que Freud e Ferenczi, o próprio Winnicott, no meio daquela guerra entre Klein e Freud, na Britânica, né, na sociedade britânica, quando ele se bota na posição de independente, quando ele começa a poder discutir conceitos de Klein, na medida que ele admirava muito e tinha contatos muito próximos com Klein, tratando família, sendo supervisionado e tal. Primeiro andava muito próximo dos kleinianos. Tem uma situação terrível, por exemplo. A Joan Rivière, que era kleiniana demais, era analista dele. Era o Strache primeiro, depois a Joana Rivière. E a Joana coloca na sociedade que um grande problema do Winnicott era a sua impotência. Então, tu vê como essas pessoas, para tentar criar, e criar o diferente, o que não era do status quo, como todos apanharam, como todos tiveram que quebrar vínculos, como todos foram distanciados, muitas vezes, né? E tiveram resiliência e continuaram. Graças a Deus para nós, né? Graças a Deus, né? Até a eles que a gente recorre também nesse atendimento online, nesse atendimento remoto. Exatamente, exatamente. Esses homens, vamos dizer assim, nos dão holding no nosso trabalho, né? E todos foram resilientes, né? Então, isso é fundamental para nós. Tão hoje, tão atuais, estamos vivendo tanto isso agora. Sabendo... É verdade, verdade. A elasticidade da técnica é diferente. A manutenção da teoria do trauma, que eu estava dizendo, como será o pós-traumático, como já está sendo o trauma agora, como é que estão as pessoas que levam um filho, um pai para um hospital e não podem mais se aproximar? Nossa. Ou vai receber vivo ou vai receber morto. Quer dizer, o que é isso? Sim. Sem possibilidade de luto, sem possibilidade de um último olhar, de um último carinho. Juliana, se isso não for traumático, eu não entendo. Também não sei o que poderia ser. Se algo dessa preocupação, né? Exatamente. Isso tudo está acontecendo. Isso tudo está acontecendo direto, essa é a nossa vivência. E quanta coisa a gente tem para pensar, para elaborar e para trazer, como você respondeu para a Márcia, sobre esse recurso adquirido também. O online é de fato um recurso adquirido. Os vínculos à distância, eles estão presentificados, a gente quase consegue pegá-los, né, de tão materializados que estão. Então, realmente é um recurso que agora faz parte. Precisamos avançar mais na técnica. Temos autores para nos falar disso, mas precisamos avançar ainda. Adriana, então assim, eu queria te agradecer muito. O percurso está muito feliz em ter você, a Denise, o Henrique, de mãos dadas com você. Queria lembrar a todos que estão aqui, agradecer a presença e lembrar que a gente está com novidades nas nossas mídias sociais. Vamos ter o nosso primeiro curso com a Luísa, com o Sérgio e com o Henrique. Vamos estar falando justamente do Ferenczi, do Balint, do Winnicott. Então, vamos estar chegando perto, nos aproximando dessa teoria que agora é tão importante que a gente mergulhe. Na semana que vem, a gente também vai ter uma live com a sua filha, que nós amamos, né? A Luísa. Obrigada. No percurso com a gente, e com a Deia, com a Andréia, que também é minha irmã. Então, a sua filha e a minha irmã estarão nesse
A família, então, toda junto, a família trabalhando junto, se encontrando, que delícia. Exato, é isso. Isso é uma delícia. É um espaço delicioso. São nesses momentos ou nesses encontros que a gente também se encontrou e pôde estar levando de uma outra forma essa pandemia toda, todas essas faltas, todas essas perdas, né? Em algum momento antes eu falei assim, ó, não percam, é imperdível os nossos cursos. E aí eu me dei conta falando que imperdível, nesse tempo, a pandemia trouxe esse termo assim, é imperdível a vida. A gente precisa sobreviver a tudo isso. Isso é imperdível. Mas para ajudar nisso tudo, a gente tem encontrado todas essas saídas que têm sido gratos encontros, né? Incríveis. Então, queria te agradecer, passar a palavra para você, para a gente poder ir com muito pesar, mas precisamos encerrar pelo menos esse bate-papo. Continuaremos. Quem sabe, né? Que tema para isso, para pensar a distância, né? O vínculo à distância. Bom, eu quero dizer, para encerrar, primeiro, o prazer que eu tenho em bater meus bate-papos com você, com Cíntia, com todo mundo que vem, os queridos amigos. E também eu quero dizer assim, ó, sempre é sobrevivendo, falar sobreviver agora há pouco, né? Sim. Que o analista pode levar o paciente à retomada do desenvolvimento. Não é só sobrevivendo à pandemia, à Covid, mas é a sobrevivência no ato analítico, né? A qualquer manifestação mais grave de um paciente, mais regressiva, que nós temos que sobreviver. Porque às vezes ele retoma a raiva do que ele não podia dizer quando era mal cuidado, então ele aí já mais elaborado, ele traz para ti essa raiva e faz a reclamação no teu ato psicanalítico. Então o analista tem que sobreviver. Com a Covid-19 nós temos que continuar nos cuidando muito, as pessoas estão abusando ainda, eu acho, e as consequências estão vindo, né? E eu acho que nesse momento do nosso vínculo à distância, a capacidade de resiliência e a capacidade de sobreviver são gestos que possibilitam a esperança. Nós não podemos perder a esperança, né? A esperança é fundamental para o Winnicott, é fundamental para nós humanos, e a esperança é fundamental para o paciente que nos busca e para o nosso trabalho, para nós que acreditamos na possibilidade de ajudá-los, né? Então, nos vínculos à distância, melhorou, né? Nós estamos bem mais esperançosas que no início. Muito obrigada. Muito, né? Já sabemos o tanto que podemos mais. Até onde podemos... Fale. Vamos seguir. Não, até onde podemos, a gente já sabe, e vai descobrir o que pode mais, se é possível mais. Onde está o nosso limite. É verdade, a gente tem testado esse limite e descoberto que a gente pode mais um pouquinho, essa elasticidade tem se apresentado e a gente tem podido manejar com ela. Mas, Adriana, muito obrigada. A gente espera todos vocês a semana que vem. Obrigada pelo papo. É sempre muito bom conversar contigo, ter você tão perto, mesmo estando tão longe, mesmo de norte a sul, mas muito perto. Obrigada pela gente ter conversado sobre esses vínculos à distância. Tá bom? Obrigada, querida. Tchau, prazer de estar com todos vocês. Muito obrigada. Tchau, Ana. Tchau, querida. Tchau.